Não é isso? O que é que nos move? Por que que nós estamos indo ao culto? Compreendeu? A questão toda, hoje, nós estamos cumprindo a maioria, né? Bota aí 99,9%, um fator de religiosidade e de obrigação. Então a pessoa ela se obriga a estar naquela comum unidade ali. E aí, de acordo com o grupo que nós estamos inseridos, você tem o código de conduta, né? Que é a maneira como todo mundo ali funciona. Tem casa que você nem precisa bater na porta para entrar. Tem outra que você tem que ser anunciado para só então poder adentrar na casa. Não é assim que funciona? Sim. Então, as nossas denominações, cada uma delas foi construindo um rito de culto. Essa que é a grande verdade. E isso, ao longo das décadas ou dos séculos, foi sendo modificado, né? Existe um padrão, vamos assim pensar em padrão, que é justamente o ato litúrgico, né? Eu, particularmente, eu sou totalmente contrário ao ato litúrgico, porque já é uma herança católica, né? Apostólica romana. Quando eu olho em Atos, né, eles se reuniam assim como uma ágora, ok? E eles conversavam, oravam e louvavam em círculo. A igreja primitiva, né, ela tinha uma composição celular, não é isso? Dessa maneira. Então ela não tinha essa ordenação de uma pessoa olhando a nuca do companheiro da frente, igual o quartel Caxias, né? Eu que fui militar, então tu entra em forma ali, fica olhando a nuca do companheiro da frente. Então isso é uma herança que nós recebemos do catolicismo, isso migra para os luteranos, anglicano, episcopal, chega até os metodistas, os batistas, os presbiterianos, congregacionais e, por final, chega na Assembleia de Deus e a CCB, né, que seriam as históricas, vamos assim colocar as igrejas históricas. Né? Então, você tem um padrão que foi estabelecido. Essa questão, né, de mudar esse processo, nós temos aí pouco mais de 2 décadas, né, família? De 2 décadas para cá é que a galera começou a querer inovar, né? Eu creio que a gente pode usar nome aqui, né? Vamos botar a Bola de Neve. Né? A Bola de Neve foi uma das primeiras, né, que inovou colocando o quê? Uma prancha lá para poder atrair o quê? Os jovens, para poder criar uma comunicação, né, mais interativa. Hoje nós temos aí, pelo menos, rápido, aí, umas 20 outras denominações que também se voltaram para esse público mais jovem, para poder tentar criar o fator de modernização, como se fosse um evangelismo estratégico. Porém, o resultado é o que nós temos hoje. Uma igreja, na sua grande maioria, desviada. Esse é o momento que a gente atravessa, né? E eu vi até um podcast teu que um amigo que você confrontou levantou e ficou bravo e queria bater em todo mundo. Falei, Jesus, o que é isso? Eu quase vim do Rio para te socorrer. Falei, meu Deus, o cara é muito grande. Falei, que é isso? Né? Mas você vê. Por quê? Porque nós temos pessoas que estão magoadas com o sistema, nós sabemos disso, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu entendo que a igreja ela é extremamente necessária para esse tempo, inclusive, que estamos vivendo, né? Porque a gente precisa de comunhão, de interação, de interface e precisamos suportarmos uns aos outros nas dificuldades, porque elas já estão entre nós. Perfeito, eu entendo, senhor, a questão da parede preta ainda é uma discussão que eu acho que é totalmente desnecessária. Tem tantas coisas para nós discutirmos e, com muito respeito ao pastor José Wellington, tantas coisas para orientar os pastores, principalmente na questão moral e até doutrinária. Agora, orientação de parede preta, e se nós analisarmos a Bíblia, a igreja de Jesus nem parede tem, né? Não, total. A noiva, né, ela é um corpo que ele é plural, inclusive, né? É um corpo plural. Então, né, às vezes eu fico pensando se a turma que é intestino fica reclamando da turma que é coração, da turma que é o pâncreas, do outro que é o cérebro da história, do outro que é a vesícula da coisa, que é o fígado. Então, na realidade, o que falta para nós é unidade.
né? E eu creio que esse seja o problema desse tempo, né? A falta de unidade. Todo mundo tem a sua revelação, ok? E parte do princípio que a sua placa é a bandeira que acessa o céu. E nós sabemos que não é bem assim, né? O que está ali em Apocalipse 2, 3 e 4, os anjos estão tomando um sacode geral, porque eles estão todos, né, com exceção de um, que pensa que está mal e é esse que está melhorzinho na história, mas todo mundo ali está passando por uma situação de desagravo diante do dono da ceifa. Se nós olharmos hoje o Brasil com 210 milhões, onde pelo menos 200 milhões se dizem cristãos, aonde igrejados, nós temos aí talvez um pouco mais de 40 milhões, desigrejados, nós temos pelo menos outros 10 milhões, e desviados já se fala em outros 40 milhões, então você vê que nós temos 90 milhões de brasileiros, né, que de alguma maneira tiveram acesso ao princípio ou às doutrinas do evangelho protestante, mas que estão encontrando dificuldade de dar condução ao ato de fé. Eu diria, Fabinho, que nós estamos muito próximos já da apostasia, justamente porque aumentou a heresia, que é justamente o texto fora de contexto. E aí eu entendo até a tua fala no que tange a preto, roxo, vermelho ou amarelo, mas de se cuidar da alma da membresia e a alma dos líderes que estão doentes, né? Com raríssimas exceções, nós vamos encontrar pastores acima de 40 anos já fazendo uso de tarja roxa. Não vou usar nem o preta para não dar problema, né? Então, tarja roxa. Então, você imagina, se Jesus liberta e cura, como é que essa turma está trabalhada no tarja roxa? Isso é triste. O senhor não quer nem usar a tarja preta porque dá problema. Inclusive, a questão do pastor José Wellington ter orientado os pastores a não pintar a parede de preto não causou tanta polêmica no meio como outra fala dele, dentro desse contexto, está causando polêmica até hoje. E acredito que até a Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, dia 18, vai estar repercutindo essa fala. Porque ele usou uma expressão que eu, particularmente, entendi o contexto do que ele estava falando. Mas algumas pessoas pegaram essa fala dele, uma frase, e estão usando, colocando o pastor José Wellington Bezerra como alguém que pronunciou uma fala totalmente preconceituosa na questão racial. Quando ele diz preto é o diabo ou preto é o Satanás. Rapaz. Aí tem gente falando, mas o diabo não tem cor, porque ele é espírito. Por que o diabo tem que ser preto e não branco? Rapaz, aí é sério. O senhor acredita que isso aqui Aí seria um exagero, usar esse contexto para fazer uma militância por questão de raça e de cor? Nós temos que tomar alguns cuidados aí, né? Primeiro cuidado é que nós temos a raça negra sendo punida pela raça branca, né? A partir de uma ação da própria raça negra contra a raça negra lá no Congo, né? Vendendo os irmãos africanos para os cristãos brancos, né? Então a treta ficou bem estranha, né? Porque o africano traficou o africano, né? Para o cristão branco, né? Especialmente ali a questão dos portugueses, os espanhóis, né? Até os ingleses se envolveram nisso, né? Um grupo que não se envolveu nisso e que vale a pena pontuar foi a Rússia. Se você olhar a Rússia, né, ela não se envolveu nesse quesito de escravidão da maneira como os outros ali se envolveram. Observa isso. A Rússia não se envolveu, os ortodoxos, com a invasão de Jerusalém no ano 1000. Hoje eles são parceiros do Islã, inclusive, ok? É uma amizade que já ultrapassa aí 1000 anos, ok? 1000 anos fácil, porque no ano 1000 eles romperam com Roma, porque Roma foi para cima de Jerusalém e eles não concordaram com a atitude
romana de invadir Jerusalém. Então, eles já romperam com a Europa ali e já se afastaram daquela situação. Mas a ação de você nomear, né, a questão da ação do trevudo, como ela estando na cor negra, tem a ver com o conceito de missa negra, culto negro, lembra disso, né? Ok? E magia negra, inclusive, dentro desse processo, e a ideia da treva, né, negra na ausência da luz. Então, eu entendo que toda vez que a gente está falando de escuridão, nós estamos falando de treva e nós estamos falando da ausência de luz, né? A leitura, né, sensorial disso é o quê? É o negro, né? É a cor negra. Então, a cor negra, ela é a ausência da luz, a ausência da luz ali. Então, isso permitiu, né, conotações e denotações no cunho espiritual. Exemplo, a própria estrela de Davi, ela é utilizada pelo ocultismo. E é a estrela de Davi, ok? E é usada, né? Alguns preceitos de Salomão são usados por escolas ocultistas. Olha só, e são princípios de Salomão, ok? A própria cruz, né, ela é invertida, uma galera jura de pé junto, que é alusão ao sacrifício de Pedro, que foi sacrificado de cabeça para baixo. Está lá na última... o sepultamento do último Papa do Francisco, estava lá a cruz de cabeça para baixo. Você entendeu? Estava ali, e os caras dizem que é por causa da representação de Pedro. E é utilizada como símbolo para rituais satânicos. Compreendeu? Então, na realidade, quando ele fez a alusão, eu creio que pegaram o texto fora de contexto e não mostraram de maneira efetiva ao que ele estava se referindo, ok? Como eu aqui procurei, né, fazer todo um envolvimento para que quem está nos ouvindo entenda que branco ou preto, né, Lúcifer, ele se transveste em anjo de luz. Não é isso? Então, na realidade, né, ele pode estar vestido de branco, louro, olhos azuis e verde e continua sendo Lúcifer, ou ele pode estar vestido de capa negra, todo escuro ali, e ele continua sendo quem ele é. Então, na realidade, a natureza dele não depende das cores, mas da intenção da ação que o move desde a rebelião no céu, quando ele quis ser igual ao Altíssimo. Perfeita explicação, e isso é fato. Tá bom? Passei na EBD? Não. Passei na EBD? Eu passei. Meu Deus, rapaz! Seja qual for a cor, né? O negócio é o coração, a essência. É a essência. Porque tem branco com a alma preta e tem preto com a alma branca. Aí, agora tu pode dizer isso. Você pode dizer isso. Não, agora você pode dizer isso. Uma vez eu fui pregar um lugar, terminei de pregar, um pastor polacão olhou pra mim assim... o moreno hoje pregou igual branco. O que ele quis dizer com isso? Meu Deus! Jesus! Rapaz! Não, mas vamos lá. Isso é verdade. Pegando essa questão da essência, existe branco com a alma negra, que se refere à treva. Eu não tô falando de cor, de pessoas, mas a treva... De raça, né? De raça, entendeu? Racial, né? De treva. E existe preto com alma branca, que representa a paz. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos há um problema muito grave nas comunidades negras, né? Que as mulheres negras elas se ressentem, né? Das mulheres brancas acessarem os homens negros e elas não conseguirem acessar na mesma proporção homens brancos. Você sabia disso, Fabinho? A Ellen White tinha essa visão, né? Entendeu? De que os brancos não poderiam casar com os negros, né? Então você vê que há ali, né, uma situação já muito interessante, né? Inclusive nós temos as nossas igrejas de comunidades negras, né, formadas ali, e dificilmente você vai encontrar em algumas regiões a presença do branco ali. E quando ele aparece, né, por vezes ele não é bem visto, né, por ser alguém que está se infiltrando dentro daquela comunidade. Mas eu creio que muito disso está dentro de uma roupagem, né, que ela é histórica e que ela vem dentro de uma ação de normatização daquilo que seria a malignidade entre nós, né?
porque, de maneira efetiva, né, o sangue que corre nas tuas veias é extremamente semelhante ao sangue que corre nas minhas veias. Né? Então, você não tem no branco um sangue que seja azul e no negro, né, um sangue que não seja vermelho como o do branco. Então, na realidade, isso é uma distorção que foi sendo criada principalmente, infelizmente, no período da escravidão, a escravidão, né, de 1600 até 1890, acho que dois, se não falha a memória a nível de Brasil, nós fomos um dos últimos a fazer a liberação dos escravos, já é um período assim bem complicado, porque você tem católicos apoiando isso, você tem protestantes apoiando isso, você não tem ortodoxos apoiando isso, observe isso, você não tem os ortodoxos, mas o clero romano e protestante sim, e se trabalhou muito em cima da exploração, né, do homem pelo próprio homem em tudo, né, sexualmente, força de trabalho, roubar a dignidade, né?